Deus seja sempre louvado. O Senhor me fez saber a sua palavra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, aqui está o conselho da palavra de Deus, neste dia 20 de fevereiro de 2025. Ana era uma mulher estéril. Aqui diz a palavra de Deus que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, por permissão de Deus, Ana não engravidava. Eucana tinha duas mulheres naquele tempo, que era Penina e Ana. Só que Ana era estéril e Penina tinha filhos. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos que a sua competidora, que era Penina, excessivamente a irritava. Colocava ira no coração de Ana, debochava de Ana, porque Ana não podia ter filhos e ela podia ter filho, então ela se sentia melhor. Ela se sentia uma mulher de sucesso. E Ana era zombada, escarnecida, excessivamente irritada por Penina. E aqui diz que ela embravecia. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Foi como no caso de Jacó. Lia podia engravidar mais rapidamente. Lia engravidava e Raquel era estéril. Quando Deus faz promessa nas nossas vidas, meus irmãos, Deus permite, às vezes até coloca a esterilidade em algumas coisas, que é para nos sacudir, para nos tirar do comodismo. Veja Isaac, sua esposa Rebeca, se não me engano, Rebeca era estéril também, e diz que ela também ficou revoltada. Como Jacó, sua mulher Raquel ficou revoltada e Rebeca também, se eu não me engano. E Isaac orava com insistência em favor da sua esposa Rebeca. Diz que ele orou por muitos anos para que Deus lhe abrisse a madre, para que ela se engravidasse. E vejamos no caso de Rebeca, mulher de Isaac, esposa de Isaac, a Raquel, uma das mulheres de Jacó, eram irmãs Raquel e Lia. Lia podia gerar, mas a promessa estava mais para a vida de Raquel, embora a promessa, aliás, estava na vida de Jacó, não na vida das mulheres, porque os homens eram os cabeças daquela época. E é através deles que Deus gerava as tribos. E no caso, Jacó tinha duas mulheres, que era Raquel, as irmãs Raquel e Lia. Lia gerava e Raquel não, porque a quem Jacó mais amava, a quem Jacó queria casar e foi enganado pelo seu tio Labão, que lhe deu a Lia no lugar de Raquel. Não é que Jacó queria a Lia, queria casar com a Lia, Jacó queria a Raquel. Mas o seu tio enganou ele e lhe deu Lia como esposa. Só que Lia engravidava. Vejamos, meus irmãos, que dá a impressão de que as coisas para as pessoas comuns do mundo é mais fáceis do que para aqueles que são servos de Deus. Veja as dificuldades na vida do salmista Asaf, que era sacerdote, servia no templo, Salmo 73, que para ele as coisas eram mais difíceis do que para as pessoas do mundo. Embora Raquel também ainda servisse os ídolos, porque quando eles saíram de lá, ela trazia os ídolos do seu pai, os ídolos de gesso, e estava ali escondido, e Jacó descobriu. Mas para Jacó, que amava a Raquel, ele não conseguiu facilidade.
ele não teve facilidade. O servo de Deus não tem facilidade, meus irmãos. Se você acha que é fácil, se você acha que a caminhada cristã para um servo, para uma serva de Deus é fácil, você se engana. Não se engane, meu irmão e minha irmã. Nada para o servo de Deus é fácil. E Jacó foi enganado. Jacó foi enganado pelo seu tio Labão. Mas Deus, de uma coisa ruim, fez uma coisa boa. Das 2 mulheres nasceu as 12 tribos de Israel. E vejamos aqui Ana. Ela era irritada pela sua competidora Penina, que podia gerar com facilidade, mas como Ana era serva de Deus, como diz aqui na palavra, que Ana servia a Deus, que ia no templo, não fala que Penina ia, não detalha a vida de Penina, só diz que Penina irritava, mas que Ana ia ao templo, que Ana orava a Deus, que Ana clamou ao Senhor, que às vezes não tinha nem palavras, balbuciava apenas e o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela estava ali derramando o seu coração perante o Senhor. E vemos, meus irmãos, que Deus usou Penina para afrontar Ana. Deus usa alguém para nos tirar do lugar. Deus usa alguém para te provocar, para te irritar, para que você cresça, para que você saia do comodismo. Talvez você está sendo afrontado onde você mora, para que Deus venha tirar você deste lugar, para que você venha a mudar de vida, a comprar a sua casa, a sair desta cidade, a sair deste lugar onde Deus não quer que você permaneça. E Ele está usando alguém para te afrontar, para te tirar deste lugar. Penina tirou Ana do lugar. Ana saiu do comodismo e começou a buscar a Deus com mais fervor, com mais instância, porque Deus já tinha plano na vida de Ana. Deus queria que ela tivesse, no tempo certo, gerasse um filho, que seria Samuel, que lhe seria ofertado no templo para substituir o lugar do sacerdote Eli. E Samuel, logo à frente, foi levantado, foi colocado no templo, o primeiro filho que Ana teve depois de sua esterilidade. E ela entregou o seu filho ao Senhor. Ele serviu ao Senhor no templo, onde estava ali a apostasia, onde o sacerdote Eli tinha 2 filhos chamados Hofnis e Finéias, que não serviam a Deus, que estavam apostatados, que blasfemavam do sacerdócio, das ofertas que eram ali queimadas. Eles escarneciam das ofertas com prostituição ali. Faziam churrascada com as prostitutas e blasfemavam ali das ofertas, dos sacrifícios a Deus. E estavam ali apóstatas, seus filhos Hofnis e Finéias. O sacerdote Eli já estava obeso, não só obeso físico, mas obeso espiritual. Estava ali apostatado, uma obesidade espiritual tão grande. E Deus já tinha planos na vida de Ana, mas Deus que tinha que sacudir ela, tirar ela do lugar. Era plano de Deus levantar Samuel através dela. E Deus fez com que ela saísse do comodismo. Deus usou alguém para afrontar Ana, a Penina. Também diz a palavra de Deus a respeito de Salomão, que Deus levantou inimigos contra Salomão. Foi Deus que levantou os inimigos contra ele. Foi Deus que enviou os midianitas, os amalequitas, os inimigos por 7 anos. Deus entregou na mão deste povo, o povo de Israel, para que Deus levantasse ali Gideão. Então Deus coloca os inimigos, levanta a oposição para despertar o servo e a serva de Deus, para que façam a vontade de Deus, como ele fez na vida do profeta Jonas. Permitiu que uma baleia o engolisse, que ele saísse do comodismo lá do fundo do navio, no porão, que estava dormindo. E Deus fez com que jogassem ele no mar, mandou uma grande tempestade e fez com que jogassem Jonas no mar. E ali, Jonas foi engolido por um grande peixe. 3 dias e 3 noites ficou ali no ventre do peixe, até que ele clamou a Deus, e Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia. E ali ele foi para Nínive, e lá ele pregou a palavra de Deus, e Deus salvou ali mais de 100.000 pessoas em Nínive. Então, meus irmãos, vemos que Deus dá uma, vamos dizer assim, uma cutucada em nós.
Deus, ele nos desperta desta forma, levantando adversários, para nós sairmos do comodismo. É uma despertação. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, ali Ana foi despertada. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Será que você está passando por isso? Será que tem alguém que está te irritando, te provocando? Busque saber a vontade de Deus. Será que não é Deus te tirando do sono profundo? Para que você saia deste lugar e vá para o lugar que Deus quer que você vá. Busque saber a vontade do teu Deus. E ela irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então diz o texto bem claro que Deus tinha fechado a madre, o útero, para que Ana não engravidasse. E Deus levantou uma provocadora na vida de Ana, alguém que a perseguia. E se você está passando por perseguição, saiba que é sinal de que Deus tem plano na tua vida, quer te usar em alguma coisa. Por isso esta provocação, essa perseguição, estes afrontes, estas afrontas. E aqui diz o texto, versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outro a irritava pelo que chorava e não comia. Passava muitas perseguições, deboches. É como aqueles que cantavam lá que Saul matou milhares e Davi matou 10.000 milhares. Quer dizer, Davi matava mais e Saul matava menos. Então a zombaria começou ali. E através daquela zombaria que o povo ali afrontava, zombava de Saul e engrandecia o rei Davi, que ainda não era rei, e era perseguido por Saul, e Saul ficava com mais fúria ainda. Porque Davi matava mais e Saul matava menos, ou seja, quem estava na vantagem ali na guerra era Davi. E Saul se revoltou contra aqueles insultos, aquelas zombarias, e perseguia Davi implacavelmente. Mas era da vontade de Deus que Davi fosse rei. Então Deus levantou adversários contra Davi, levantou Saul, que perseguia a Davi, para que ele fosse levantado o rei. Então Deus vai permitir provações, perseguições, lutas, guerra, para preparar, para adestrar as nossas mãos para a batalha. É assim que Deus faz, meus irmãos. Os planos de Deus é em meio a guerras. É através das guerras que Deus nos capacita, através das perseguições, através das zombarias, das calúnias, do desprezo. É através de tudo isso que Deus nos fortalece, que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Você pode estar passando por tudo isso hoje, por todo este sofrimento. Jacó passou por este sofrimento. Davi passou também. Ana também passou. Não é diferente na tua vida. Todos aqueles que querem viver piedosamente, com respeito às coisas de Deus, com reverência e temor, com seriedade, padecerão perseguições. Ana era perseguida, porque os planos de Deus tinham que se cumprir na sua vida. E se cumpriu. Através de tudo isso, Ana buscou fervorosamente a Deus. Ia no templo e orava instantemente, orava com insistência, até que Deus lhe abriu o ventre. Até que Deus mudou ali a sua genética, curou desta enfermidade, a qual ela não podia gerar. Ali Deus a abençoou, fez um milagre na vida de Ana e ela gerou. Foi mãe de 6 filhos. Então nós vemos, meus irmãos, que através de muitas lutas, através de zombarias, através de guerras, através de tudo isso,
que Deus cumpre a sua vontade na nossa vida. Não foi diferente no meio do povo de Deus. Através de muitas lutas e perseguições, Deus tirou o seu povo do Egito. Deus levantou adversários contra Faraó. As 10 pragas Deus enviou ali. Deixou o Faraó mais irritado ainda, mais nervoso ainda. Levou o seu povo no limite, para que chegasse diante do mar e não tivesse saída nenhuma. Eles pensassem que iriam morrer ali. E ali onde Deus fez um milagre, é na hora da prova, na hora da perseguição, na hora que não tem saída, que Deus dá a saída, que Deus abre um caminho como abriu no meio daquele mar, fez com que se levantassem 2 paredes de águas e secou até o chão. Não tinha lama, não tinha barro, era seco. E os seus anjos atrás guardando o seu povo, seu anjo atrás. E chegaram até do outro lado. Quando chegaram do outro lado, Deus fez com que as águas voltassem ao normal, onde formou ondas ali. E ali morreu os inimigos, as carruagens, os cavalos, todos naufragaram no meio daquele mar. No limite é que Deus opera. No limite estava Ana, tendo o seu emocional ali abalado. Imagina também Davi, como estava ali o seu emocional, sendo perseguido, até que certa vez ele foi lá até o rei Saul e arrancou com a sua espada, cortou um pedaço da sua veste. Ele podia matar o rei Saul, mas ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. É Deus que faz a obra, é através da nossa oração, não é a força do nosso braço. Ana não usou a força do seu braço. Ana não usou a força do seu braço, a sua violência, não agrediu Penina. Ana não afrontou quando era afrontada. Ana não revidou, não agrediu Penina. Ana foi ao templo. Ana foi à casa de Deus. Ana orou ao Senhor, aquele que sonda os nossos corações. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados e potestades. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme. Não revide esta agressão. Deus está permitindo isso por algum propósito. Esta pessoa está te insultando, está te provocando. É porque Deus tem algum propósito nisso tudo. O Senhor Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem. Ore por esta pessoa que te persegue. Não revide. Não revide. Não haja como os gentios agem, como os ímpios agem. Haja como um servo de Deus. As nossas palavras, elas têm que trazer vida às pessoas que ouvem. Até a nossa maneira de falar tem que ser um porte semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. As nossas palavras, linguagem sadia, sem ira, sem gírias, sem palavrões. Ana não revidou. E a sua competidora excessivamente a irritava. Deus colocou no limite. O excesso irritava ela. Apertou Ana através de Penina. Tem uma palavra que diz que eles apertando sai uma víbora. É na hora do aperto que Deus está nos colocando à prova, para ver se as águas, se forem amargas, se vamos reclamar, murmurar, blasfemar ou orar a Deus e pedir para que Deus transforme a água amarga em doce. E Ana estava ali sendo afrontada. Deus coloca pessoas, alguém para nos afrontar, para nos provar. Vamos testar se esta pessoa é convertida realmente. Vamos pisar no pé desta pessoa para ver se ela vai xingar ou se ela vai agir, responder com graça, com sorriso, ou vai responder com ira. Somos provados para sermos aprovados ou reprovados por Deus. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Ana chorava, Ana não revidava. Ela chorava. Ela se entregou nas mãos de Deus. Senhor, entrego nas tuas mãos. Salomão não pediu a morte dos seus inimigos. Salomão pediu sabedoria. Nós cremos que Ana não pediu a morte de Penina. Nós cremos que Ana conhecia a lei de Deus e orava pelos seus inimigos, orava por aquela que a irritava.
quando ela estava no templo. Aqui não diz, mas dá a entender. As palavras que não saíam da sua boca, que não estão escritas aqui, ela balbuciava. Quem sabe ela orava: Senhor, Penina tem me afrontado tanto. Olha como essa mulher me afronta, zomba de mim. Senhor, estou sendo zombada, humilhada. Olha a minha situação, Pai. Olha para a minha humilhação, Senhor. Olha para a minha vida, Pai. Por que ela pode gerar e eu não? Nós cremos que o Senhor é o Deus de Israel. É o Deus vivo que fez milagres no deserto. Foi com o rei Davi, foi com o rei Salomão. Aliás, o rei Davi e o rei Salomão vêm bem depois de Ana, né? Então, meus irmãos, mas ela conheceu os milagres no deserto, nos livros escritos por Moisés. E nós vemos, meus irmãos, que Deus foi com Ana e a abençoou e ela gerou. Depois ela escreve um cântico, capítulo 2, e glorifica a Deus pelas obras que o Senhor fez na sua vida. Se você está passando por isso, recorra a Deus, busque o teu Deus, que Ele vai te dar vitória. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui diante do Senhor para te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, querido e santo, na continuidade desta palavra, Pai, eu falei aqui que em relação ao salmista Davi, mas nós vemos que foi através do filho de Ana, Samuel, o profeta, que Davi foi ungido rei. Que Samuel, filho de Ana, foi na casa de Jessé o belemita, e ali Samuel ainda não tinha a visão de entender. Até nisso o Senhor não permitiu que ele entendesse. O Senhor falou para Samuel: Samuel, não é este não, Deus não vê como homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. E Deus viu que Davi estava lá no pasto. Então nós vemos, meus irmãos, nós vemos, Senhor Deus, e meus irmãos em Cristo, a continuidade através desta oração. Aquilo que Deus faz através da sua serva Ana. Oh, Pai querido, Pai santo e glorioso, tudo que o Senhor faz é perfeito. Através das afrontas de Penina na vida de Ana, o Senhor despertou ela a orar. E através da oração de Ana, o Senhor lhe deu um filho chamado primeiro Samuel, que foi entregue ao templo. E ali foi substituído pelo sacerdote Eli. E através de Samuel, o Senhor ungiu Davi, rei de Israel. Ó Deus querido, bendito é o teu santo nome, para todos sempre, ó Deus querido. Que o Senhor possa dar força para cada ouvinte que ouviu a tua palavra, o teu filho, tua filha, ó Deus querido. Dá força, Pai. Resplandeça a luz do teu rosto sobre cada um que ouviu esta mensagem. Concede a tua paz e receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Não esmoreça na fé. Você está sendo afrontado, afrontada, perseguidos. É porque Deus tem um propósito maior na tua vida, como teve na vida de Ana. Nada é por acaso. Entregamos a nossa vida na mão de Deus. É Ele que escreve a nossa história com a pena de um destro escritor. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém.